Olá, galera do canal 5D. Hoje é véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2012. Talvez seja o último vídeo que eu faça esse ano, mas eu gostaria de falar sobre um tema que é o casamento na quinta dimensão. Como vocês estão? O visual aí tá bom? Novo? Olha aqui, ó, só. Ó, modelito 2021. Primeiro quero me apresentar para aqueles que estão vendo o vídeo do canal 5D pela primeira vez, no YouTube ou no Facebook. E meu nome é Marco Aurélio e eu falo para esse canal 5D. O objetivo é falar para 4 públicos-alvos específicos: para os adormecidos, para os que estão despertando, os iniciados e os trabalhadores da luz. Tá certo? Então vamos lá. Eu gostaria de dizer para que se você seja um dia um trabalhador da luz, tem que estudar muito, pesquisar muito. Então eu recomendo aqui que os trabalhadores da luz oriente os iniciados ou os adormecidos ou os despertos para que pesquise, estudem, leiam muitos livros. Eu, na minha vida, que eu comecei com 17 anos, o primeiro livro que eu li foi o meu irmão espírita que me iniciou no espiritismo, Milton. Eu tinha 17 anos, ele era médico, psiquiatra e espírita. E ele me deu um livro para ler chamado Paulo Estevam, esse livro aqui, ó. Certo? Ele falou, começa por aqui. Então, com 17 anos, hoje eu estou com 70, ou seja, quase 50 anos atrás, eu comecei a ler livros e li quase todos os livros da época psicografado por Chico Xavier. Eu conheci Chico Xavier em Uberaba, em 1986, numa viagem que eu fiz para lá, quando eu já morava em Belo Horizonte. E pude ter a oportunidade de ler pelo menos uns 80 livros deles, entre eles Nosso Lar e outros livros. Ele psicografou mais que 400 livros, né? Além de Chico Xavier, eu li todos os livros codificados pelo Allan Kardec. Allan Kardec foi um ser chamado de Hippolyte Léon. Francês, morava na cidade de Lyon, e ele era, o pseudônimo dele era Allan Kardec, mas o nome dele era Hippolyte. Ele não foi o médium que psicografou os livros da doutrina espírita, da doutrina kardecista. Ele foi o monitor que coordenou os médiums na época, em mais ou menos 1845, 40 para 50, ele coordenou médiuns jovens que tinham muita habilidade e muita conexão com o plano superior, com o suprafísico. E ele fez o seu primeiro livro quando teve uma manifestação de um ser, de um espírito que ele chamou, que o espírito deu o nome de o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade foi terminado com mais de 1000 perguntas que o Allan Kardec fez para o Espírito da Verdade e que foram respondidas no seu livro. Ele apresentou esse livro em 1845 à comunidade religiosa, cristã e política de Paris. E em 1859 foi feita a edição desse livro. Depois veio o Livro dos Médiuns, dentro do mesmo conceito de mesa redonda, com médiuns captando as mensagens dos mestres, dos seres de luz lá de cima, e o Livro dos Médiuns foi editado em 1861. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1866, a Gênese em 1868. Então, veja bem, o Allan Kardec teve várias encarnações, uma delas foi Cornélios, o centurião de Roma, na época de Jesus, ele que tomou conta de Jesus lá na prisão. Ele até propôs para Jesus, quer fugir e eu fico aqui e sou crucificado no teu lugar. Jesus falou, não, a minha missão não é essa. E em 1415, Allan Kardec foi encarnado, teve uma encarnação anterior a dele, em 1415, que ele foi queimado na fogueira pelos católicos romanos. O nome dele era Jean Hans, em Constança, numa cidade no sul da Alemanha.
onde estava tendo um cursílio lá em 1414, e nesse cursílio ele desafiou os católicos, que os católicos deveriam cuidar mais dos pobres, mais de eventos sociais do que brincar de ser governante político. E aí ele foi preso e queimado na fogueira, onde deu-se praticamente o início da Inquisição. Ele era um herege para a Igreja Católica Romana. E assim foi. Então, veja bem, para você conseguir ser um ser que possa prestar serviço, ajudar os outros, você tem que ter um dom mediúnico ou de canalização por telepatia muito forte, mas mesmo assim tem que estudar muito. Eu devo ter tido aí uns 170 livros de 20 anos até 50 anos, que eu tive na minha biblioteca e li esses livros, tanto livros de Kardec, como os livros de Chico Xavier, como os livros também de outros autores, vários autores, como Divaldo Franco, por exemplo, que escreveu, psicografou mais de 250 livros. Eu li até uns 5 a 8 anos atrás, mais ou menos, um livro que ele escreveu sobre transição planetária. Era psicografado pelo mentor Manuel Miranda. Esse Manuel Miranda nasceu em 1867 e depois foi um mentor que fez com que o Divaldo Franco escrevesse e psicografasse esse livro. E Divaldo Franco também psicografou vários livros de Joana d'Ângeles, que hoje é a mentora dele, foi uma freira, uma sor que morou na Bahia. E depois que ele desencarnou, começou a aparecer para o Divaldo Franco e começou a ditar livros para ele psicografar. Eu li, que eu me lembre, Em Busca da Verdade e o Desperte e Seja Feliz. São 2 livros maravilhosos que eu indico para vocês aí, psicografado pelo Divaldo e da mentora Joana d'Ângeles, tá certo? Então, veja bem, a partir de 2000 eu tive a grata satisfação de conhecer o Trigueirinho, conviver com ele e li dele mais de 90 obras dele, entre vídeos e livros, mais de 90. Ele escreveu mais de 300 livros. E também Rodrigo Romo, que tem mais de 40 livros escritos, eu devo ter lido uns 20 livros do Rodrigo Romo, conheci pessoalmente. E também Mônica Medeiros, tive a satisfação de conhecê-la pessoalmente e também aprendi muito com ela, já uma nova forma da espiritualidade, não somente aquele espiritismo incorporativo que o kardecista Allan Kardec doutrinou, colocou nos códigos nos seus livros. E eu também tive a grata satisfação de conhecer Eduardo Chianca, que me ajudou muito, me ensinou muito, é um grande mestre da espiritualidade cósmica universal. E também a Dona Fernanda, aqui em Belo Horizonte, também me ajudou muito, me orientou em vários livros para eu ler. Dona Fernanda, que é a dirigente espiritual de um centro que nós temos aqui, da Grande Fraternidade Branca. Ela me leu, o primeiro livro que eu li, que ela me indicou, foi A Hierarquia dos Iluminados. Eu recomendo vocês leem, todos vocês, assim que a partir do momento que se despertem e comecem a se iniciar na espiritualidade. Então veja bem, a leitura é muito grande. Dos 170 livros que eu devo ter comprado, entre espiritismo, entre tratamentos holísticos, entre física quântica, medicina quântica, o mundo quântico da quinta dimensão, eu já doei mais de 100. Agora eu estou com um punhado deles aqui para doar também. Ó. Tem vários aqui, estou esperando vir aqui um portador de uma biblioteca espírita que tem aqui em Belo Horizonte, que vai levar esses livros para a biblioteca dela. Então, voltando ao tema aqui da quinta dimensão, eu queria dizer que hoje eu vou falar sobre o casamento. E para dizer sobre o casamento, eu preciso rapidamente dizer como que é o casamento aqui na terceira dimensão. Nós temos 3 grupos de relacionamento entre os casais, entre as pessoas enamoradas que ficam noivas depois e depois se casam. São 3 grupos. O primeiro grupo é um grupo kármico que pega mais ou menos 75% da população.
São os casais que vieram, se encontraram karmicamente e para resgatar karmas de vidas passadas. O segundo grupo é o grupo de almas afins. São casais que se encontraram, as suas almas, uma é afim da alma do outro, mas mesmo assim cada um pensa de um jeito, cada um tem uma religião, o outro tem outra religião, e um ajuda o outro a crescer juntos e se desenvolver, cada um trabalhando para aquilo que acredita. E a terceira alma, que é uns de 3 a 5% da população brasileira, eu acredito, talvez nem chega a isso, que é de casais, né, são as almas gêmeas. As almas gêmeas são aquelas que já se encontraram, já se libertaram em vidas passadas, se encontraram nessa vida novamente, casaram-se e os dois juntos crescem e trabalham para a evolução com os mesmos valores, com os mesmos verdades, com as mesmas verdades. O grupo primeiro das almas kármicas, depois que equilibrar o karma, se conseguir equilibrar o karma sem se divorciarem de tantos conflitos e atritos, eles podem passar a ser um casal do grupo de almas afins. Tá certo? Então, e se não consegue se equilibrar os karmas, aquele que equilibrou se liberta e vai cuidar da sua vida, pode ter outro casamento e ser feliz com outro casamento e encontrar uma alma afim para viver novamente tranquilo. Aquele que não conseguiu equilibrar vai ficar amargurando aí por vários tempos e de repente só vai conseguir equilibrar numa nova encarnação, ou com essa mesma pessoa, esse mesmo cônjuge que divorciou, ou com outro. Na quinta dimensão, não existe grupos de almas kármicas. Por quê? Quando o casal lá se conhece e se enamoram, ficam noivos lá por algum tempo, nesse período eles vão trocar todas as experiências possíveis para mostrar um para o outro quais são as verdades que eles têm espiritualmente falando, né? Porque eles já estão lá, já na quinta dimensão, já conectado com o divino. Então vai ser um casal que vai combinar a vida futura dentro da espiritualidade e procriar seus filhos da forma de que eles já têm como dogma para viverem juntos na quinta dimensão, dentro dos critérios costurados com o divino criador do universo. Tá certo? A parte sexual ela não é muito relevante, como é aqui na terceira dimensão. Muitas vezes pessoas que se casam só para ter o relacionamento da sexualidade com a parceira ou com o parceiro, tá certo? As mulheres lá não pretendem casar-se com pessoas que podem ser um ator cinematográfico, eles casam com a alma, é alma com alma, tá certo? Então a mulher, por exemplo, da quinta dimensão, com relação ao casamento, ela não tem muita afinidade, muita preocupação com os atos sexuais, tá certo? Porque o companheiro dela coopera e participa integralmente com ela, e ela também participa e integra totalmente com ela nas atividades humanas, operando no nível de um homem, no nível da ciência, no nível da arte, na filosofia e na espiritualidade. A mulher, ela é perceptora tão eficiente quanto o seu companheiro e compõe metade dos conselhos diretores do governo da quinta dimensão, fazendo-se notada na indústria, na administração e nas próprias comunicações interplanetárias. No entanto, embora ombro a ombro com o homem nas atividades públicas ou privadas, ela procura na esfera do feminismo delicado, sem perder a divina função de inspiradora e da graça humana. Desistiu de uma competição feroz com o elemento masculino, a mulher da quinta dimensão, a cônjuge da quinta dimensão, no sentido de uma perigosa e ridícula masculinização virtual, que termina em grosseiro plágio nas funções do homem. Plena da atividade e vigor, movimentando-se com desembaraço e segurança no meio ambiente, guarda supremo cuidado na sua figura, a qual
irradia sempre graça e beleza em todos os setores ou ambientes da vida humana. No campo da efetividade recíproca, a mulher da nova era, a cônjuge, a mulher casada da nova era, é um elo de luz e poesia, insuflando ternura em seu companheiro e recebendo desde o alento de energia que também precisa para atuar com equilíbrio o prazer no mundo das formas. Então, galera, ela não tem ciúme nem inveja. O casal também está alinhado ao divino junto com a família que vai procriar. Então, galera, na quinta dimensão é tudo diferente do que é hoje. E finalizando, Feliz Natal a todos e um ótimo 2021. De Belo Horizonte, se gostaram, dê o sininho para novos vídeos futuros e dê o joinha se gostaram e faça inscrição aqueles que não fizeram. De Belo Horizonte, Marco Aurélio de Barros. Fui! Quero dizer que este vídeo foi ancorado pelos Jesus Sananda, Arcanjo Miguel e o Mestre Saint Germain, que é o dirigente da nova era de Aquários. Namastê!